Oi Rita, boa tarde, seja bem-vinda aqui à nossa programação do Money News para a gente poder falar sobre atividade econômica. Como nós vimos, o IBCBR, que é considerado a prévia do PIB, recuou 0,6% em junho, só que fechou esse segundo trimestre com alta. O que explica essa desaceleração? Oi, Estevam, a desaceleração já era esperada, né? Ela está um pouquinho acima daquilo que o mercado projetava. O mercado projetava algo em torno de meio e ela ficou em 0,6%. E a gente vê que é bom lembrar aqui que a autoridade monetária, o Banco Central, ele precisa de colocar um termômetro mensal na economia por causa da missão que ele tem. A missão é entregar a inflação de preferência no centro da meta, ou no intervalo determinado pelo Conselho Monetário Nacional, 1,5 ponto para cima, 1,5 ponto para baixo. E o que ele faz? Qual que é a arma mais potente que ele tem? É a taxa de juros. Então, quando ele mede a atividade econômica, ele está, na verdade, medindo qual é a condição que ele tem de baixar os juros, de manter os juros ou a necessidade de elevar os juros para que a inflação não pressione. O Galípolo, matéria que vocês acabaram de mostrar aí, no evento do Santander, o Galípolo falou de uma forma muito clara, né? É o grande problema da oferta e da demanda. Então, no Brasil, nós estamos tendo um crescimento acima daquilo que é considerado pelo Banco Central o crescimento que o Brasil sustentaria sem pressão inflacionária. E quem está pegando mais aí é o setor de serviços. Então, quando a gente olha para os números do IBCBR e olha também para os números do IBGE, eles mostram a mesma tendência, o mesmo viés, mas a metodologia de cálculo é um pouco diferente. E aí a gente viu que nos números, né, de junho a indústria recuou muito acima do que se esperava. Esperava-se 0,6, ela recuou 1,8. Quando a gente olha o IBCBR, a indústria recuou 1,3 em junho. O setor de serviços também apresentou recuo maior no IBCBR do que nos números do IBGE. No IBGE houve uma estabilidade do setor de serviços, das vendas ao varejo, mas o que a gente vê é que essa taxa de juros mais contracionista, mais restritiva, junto com o endividamento muito elevado das famílias, então isso tem realmente freado o consumo, freado a demanda. E o Banco Central está conseguindo aí ir calibrando um pouco para baixo a taxa de juros, a Selic. Mas aí que vem o problema. O investidor hoje, ele não está olhando mais para esse ano. Você vê que no relatório Focus, né, no relatório de mercado, no Boletim Focus, houve uma manutenção praticamente dos indicadores para 2026. E a coisa começa a pegar para o ano que vem, porque a maioria dos economistas, assim como eu, a nossa preocupação é com o cenário que nós vamos viver em 2027, se não houver uma preocupação com um objetivo de qualquer que seja o candidato eleito de controlar as contas públicas, de trazer o equilíbrio fiscal, de interromper a trajetória de endividamento crescente, de interromper a trajetória de pagamento crescente do serviço da dívida. E isso, inclusive, começou a ser abordado por membros da equipe econômica do governo, como hoje o Dario Durigan, no evento do Santander, e o próprio vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Então, começa a haver, por parte deste governo, que não tinha como ponto central e como preocupação central o controle das contas públicas, uma conversa nessa direção. Rita, o mercado também revisou para baixo a expectativa para o crescimento da economia durante o ano que vem. Explica para a gente o que está por trás dessa quarta revisão seguida do Boletim Focus. Pois é, revisou para baixo o crescimento, revisou para cima a inflação e manteve a taxa Selic. Então, o que está por trás disso é essa preocupação com o futuro. É como se em 2026 o cenário está praticamente dado, o cenário está aí. O que vai acontecer em 2026, ok, está dado, está precificado, mas o que vai acontecer daqui para frente se não houver um comprometimento, uma vontade política de colocar ordem na casa?
de colocar em prática uma política fiscal contracionista, como o Banco Central. Então, o Banco Central ele aperta nos juros, mas o governo ele abre o bolso, ele abre o caixa. Então, a política fiscal e a política monetária, para o bem da sociedade brasileira, das famílias, das empresas e da saúde do governo, elas têm que andar na mesma direção. O governo tem que fazer a parte dele, tem que cortar na carne, porque a parte dele de aumentar receitas, ele fez muito bem, com um aumento brutal da carga tributária. Nós nunca pagamos tantos impostos no Brasil. Então, houve um aumento real da receita sem que houvesse a contrapartida de um controle maior das despesas. Porque se nós tivéssemos feito para casa nos dois lados da equação, a gente teria ou equilíbrio fiscal ou superávit, o que possibilitaria o Banco Central praticar um corte de juros muito maior e muito mais intenso do que o que nós estamos assistindo. Por quê? Porque o nível de endividamento do governo só cresce, o risco Brasil só aumenta e as famílias, diante desses juros, as famílias estão endividadas e também grande parte delas, mais de 30%, inadimplentes, quase 40%, com dívidas com um atraso superior a 90 dias. Nós estamos vendo as empresas num festival trágico de recuperação judicial. E quando a gente olha para o varejo, vimos isso nesse final de semana, Casas Bahia. E isso fez como efeito, na própria B3, isso trouxe uma queda nas ações dos bancos, porque é um problema de inadimplência e é um problema de diminuição de consumo, de poder de fogo das varejistas brasileiras. Então, essa situação de juros altos está pegando, já pegou o varejo, já pegou o agro, já pegou grandes empresas de todos os setores. O varejo está sendo atingido de uma forma mais direta, exatamente pelo problema de endividamento das famílias. Aí a taxa de inadimplência é maior do que nos outros setores. Portanto, esse é o quadro do Brasil de hoje que precisa ser revertido. E o exemplo tem que vir do governo, do equilíbrio das contas. Rita, hoje também o que nos chama a atenção, além desse caso da Casas Bahia, tivemos muitos CNPJs que foram tratados como inadimplentes. Então, além do endividamento das famílias, as empresas, as pequenas empresas principalmente, sofrendo neste momento. Pois é geral, né? Tem alguns setores estão sofrendo mais do que outros, mas a gente vê aí no varejo, a gente também vê no agro, né? A dificuldade que as empresas estão tendo de honrarem com os seus compromissos. E isso é em função dessa combinação de um juro mantido num nível muito restritivo por muito tempo, acabando com a capacidade das empresas de conseguirem honrar seus empréstimos, por exemplo, para capital de giro. A gente não fala nem em investimento, mas o que está matando ali é o caixa, né? E a capacidade das famílias também de tomarem crédito para se alavancarem. Se você olhar os números do Banco Central, os últimos que foram divulgados, as estatísticas monetárias, né? Elas mostram que o grau de comprometimento da renda para o pagamento de dívidas está em quase 30%, que é o mesmo dado do Serasa. Para o Banco Central, está em 28,5%, e é um nível recorde. Quando você soma esse comprometimento de praticamente 1/3 da sua renda para pagar dívida e juros, mais aquilo que você tem que pagar de despesa quase que obrigatória, que você tem que comer, você tem que pagar aluguel, pagar a prestação da casa própria, o nível de comprometimento médio da renda do brasileiro hoje é de 80%. Então, o que sobra para alavancar, para fazer alguma outra coisa, é 20%, quando sobra. Complicado, hein? Rita Mundim, obrigado pelas informações aqui, pelo panorama não tão positivo, infelizmente. Até uma próxima. Até. Boa tarde.